em relação à economia, né, a necessidade aí de uma aprovação de uma reforma tributária, né, apesar de muito espinhosa, por sinal, a gente sabe o quanto aí é sinalizado, o quanto ela é importante para, né, a economia brasileira. E uma notícia sobre este assunto é que o secretário especial da reforma tributária, o Bernard Api, ele disse que essa proposta, na verdade, da reforma tributária está sendo construída para manter a atual carga de tributos. Segundo ele, muito provavelmente vão ter aí fórmulas, né, mostrando como esta estrutura será feita e como manter, então, a mesma carga. O secretário acabou ressaltando que a proposta ela vai manter a autonomia federativa, mas a mudança para o novo sistema será ali claramente neutra em termos de cargas tributárias. Em outras palavras, a equipe econômica não pretende aumentar e nem diminuir o peso dos tributos sobre a população, apenas, então, facilitar a cobrança de uma forma mais simples. Felipe, outro dia até o Gani estava aqui conversando comigo na semana passada, né, trazendo ali pontos importantes sobre os textos que existem em relação a essa reforma tributária. Eu acho que esse ponto é muito importante as pessoas também entenderem, né, a necessidade da reforma num momento, mas também a população não deve ser beneficiada, não deve ter uma redução, inclusive, de tributos. Acho que esse é um ponto muito importante, né? O governo, até o próprio Gani falou que não é difícil, né? A gente já está num teto, não teria espaço para aumentar, mas é uma reestruturação, mas como o próprio Bernard Api trouxe, né? Não é subir nem diminuir, né, a arrecadação, principalmente até porque a gente vê que o governo tem ali, né, um gasto muito grande, precisa dessa arrecadação. A população em geral também não pode se iludir achando que vamos ter, de repente, uma diminuição dos impostos. Pode ter, assim, só uma reorganização, né? Pois é, Paula, o que defendem, né, as pessoas que falam sobre a reforma tributária é que traria mais simplicidade na hora de colher os tributos. Hoje em dia, a carga tributária ela é alta? Mas atualmente a dificuldade para você calcular os tributos, a dificuldade para você calcular os impostos a serem pagos e também a dificuldade de enquadramento de muitos impostos acaba trazendo dificuldades para as empresas. Elas precisam de muitas pessoas, às vezes grandes empresas precisam de um departamento inteiro de tributaristas, de advogados, de contadores, de outros profissionais que entendem de tributos para saber, olha, esse novo produto que eu vou lançar se enquadra em qual categoria? Esse produto que eu já tenho, se eu mudar alguma coisa, vai ter outro enquadramento? Eu vou pagar mais imposto? Eu vou pagar menos imposto? A complexidade do sistema tributário brasileiro acaba trazendo impacto na produtividade. Então, não seria a questão de diminuir o imposto para a população. Seria o seguinte, com mais facilidade, com mais simplicidade, a empresa ela é mais competitiva, a empresa ela tem mais tranquilidade para recolher os seus impostos e até mesmo, Paula, poderia diminuir o preço dos seus produtos, porque ela traria uma simplificação, usaria menos recursos da empresa para entender a complexidade tributária do Brasil, teria mais competitividade e aí poderia diminuir o preço, repassar, né, essa diminuição para a população. Então, o ambiente complexo acaba trazendo problemas para todo esse sistema, né, para a população, inclusive. Então, a questão não seria a carga tributária, seria mais a complexidade e também a competitividade das empresas. Ora, se isso acontecer, já vai ser de grande ajuda, de grande valia para todo mundo, né? Com certeza, Felipe. Inclusive, né, a gente sabe que para o Brasil voltar a crescer é preciso muito incentivar, né, o crescimento das empresas privadas. Isso seria fundamental, justamente, né, esses pontos ali que trazem, inclusive, dessa reforma tributária para facilitar este ambiente, inclusive a competitividade entre as empresas. Agora, um ponto importante também, né, Felipe, eu estava lendo aqui, o Alckmin, ele acredita que a reforma tributária ela está até mais madura e que a oposição ajudaria ali na aprovação, né, defendendo ainda a lua de mel, vamos dizer assim, do próprio governo, né, agora ainda, né, nesse primeiro começo de mandato, inclusive, o Alckmin defende que o governo precisa aproveitar essa lua de mel junto ali com o Congresso para aprovar, né, o quanto antes essa reforma tributária. Ponto importante que até a gente já conversou aqui com vários especialistas e muitos acreditam que, apesar dessa necessidade
necessidade, desse entendimento do quão importante é de todo mundo sinalizar que o Brasil está ali num momento mais maduro para isso, apesar de tudo isso, muitos especialistas acreditam que também não deve ser algo tão simples e tão fácil de ser passado, assim como, né, o governo está prevendo, né, prevendo até o final de maio ali, lembrando que faltam 2 meses, né, para este prazo que ele está acreditando que consiga ter aí a aprovação de uma reforma tributária. Pois é, o grupo de trabalho precisa finalizar os seus estudos e apresentar a proposta viável, precisa passar pela equipe econômica e pelo governo para ratificar o que o grupo de trabalho tá propondo e aí abrir discussão no Congresso, né, Paula? O trâmite é sempre um pouco mais moroso do que se imagina, mas, né, a gente lembra, o próprio Arthur Lira falou que pode trazer um pouco mais de celeridade para essa votação, justamente por ser um tema caro para o governo e um tema caro também para os próprios parlamentares, né, que precisam e querem também mostrar serviço nesse comecinho de ano. Estava até comentando ontem com o Alexandre Cabral e com a Langani no BMC Market sobre a agenda dos parlamentares, que até agora a gente não viu nenhum tipo de votação tão expressiva, né? A gente não viu nenhum trabalho mais contundente dos parlamentares brasileiros que assumiram agora em fevereiro. Assumiram em fevereiro, aí veio o carnaval, ficaram praticamente 2 semanas sem trabalhar, aprovaram a semana de trabalho de 3 dias, que já era praticamente oficial, mas agora é aprovado, semana de trabalho de 3 dias no Congresso, e ainda, né, não mostraram a que vieram. Claro, existe a necessidade de algumas matérias serem propostas pelo Executivo, existem matérias que ainda estão sendo debatidas nas 2 casas, mas o que a população espera é que haja um trabalho um pouco mais célere, um pouco mais contundente, principalmente nesses temas aí que são importantes para a população brasileira e até mesmo para a economia conseguir andar e conseguir girar mais rapidamente, né?